Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare, com tradução para o português de A.C. Reis. Eu fiquei em dúvida se eu ia trazer a resenha desse livro pra cá, porque eu acabei fazendo um vlog de leitura enquanto eu tava lendo e comentando bastante. Mas ao mesmo tempo eu acho que vlog tem um público e resenha tem outro, né? Então pode ser que as pessoas que estejam interessadas nesse livro não necessariamente estejam interessadas em assistir um vlog. E eu mesma, né, em alguns canais que eu sigo, eu confesso que eu pulo os vlogs, porque em geral são vídeos maiores, com um pouco mais de spoiler. Então eu resolvi fazer mesmo assim. Se você já assistiu o vlog, talvez não tenha muitas novidades aqui, mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre essa obra. Bom, eu nunca tinha lido Tessa Dare e eu confesso que eu leio poucos romances de época. Na verdade eu não preciso nem confessar, se vocês acompanham o canal vocês sabem que esse é um gênero que eu raramente leio e trago pra cá. Mas antes de começar o canal eu li praticamente inteira a série dos Bridgertons e eu amei. E eu acabo, né, focando em um tipo de literatura, acabo lendo mais ficção literária e acabo esquecendo desses outros gêneros que dificilmente trazem grandes histórias que vão marcar a minha vida, mas que são excelentes enquanto entretenimento. E eu preciso lembrar que às vezes eu tenho que ler coisas com o único propósito de me divertir, curtir, torcer por uma grande história de amor, porque foi uma delícia ler esse livro. Eu tava precisando disso na quarentena, assim, dessa leveza. E quem me indicou essa história foi a Ju Spor, minha amiga. Ela falou que ela tava lendo, que ela tava se deliciando. E aí tava só R$10 na loja da Amazon. Eu comprei pro Kindle e eu comecei a ler no dia seguinte e eu amei. Quem acompanhou o vlog viu o quanto eu me diverti lendo essa história. Em Um Casamento Conveniente a gente vai acompanhar a história da Emma Gladstone, que é uma costureira. E ela é uma costureira, filha do pastor, mas a gente sabe que ela teve algum problema com o pai em determinado momento da vida. E ela já vive sozinha há algum tempo, né? E era mais difícil na época que uma moça jovem morasse sozinha, e ela tava passando muitas dificuldades financeiras. E ela, no começo da história, ela tá indo vestida de noiva até a casa de um duque pra cobrar pelo trabalho com o vestido. Por quê? Porque ela fez o vestido de noiva e o casamento não aconteceu. Então a noiva nunca foi buscar o vestido e tampouco pagou. E ela decide, ela precisa muito receber por esse serviço, porque senão ela vai ter que entregar a casa que ela mora pro host, né, ai meu Deus, me fugiu a palavra, pro locador ou locatário? Locador. E ela precisa desse dinheiro, e ela fala que ela acha que se ela chegar vestida de noiva na casa do duque, ele não vai ter como negar, o duque seria o noivo, né. Então ela vai vestida de noiva. E aí já é, né, um prato pronto pra uma grande história de amor. É uma pessoa chegando de noiva na casa do outro. Eu falei no vlog, mas me remete muito àquela, uma das primeiras cenas de Friends, que é com o Ross falando I just wanna be married again, porque ele acabou de se divorciar. E daí entra a Rachel no café vestida de noiva. Me lembrou muito isso. Aliás, esse livro me lembrou muitas outras referências, tanto da literatura quanto de filmes e séries, enfim. Eu tô aqui batendo papo, praticamente um papo essa resenha. Enfim, e aí ela vai pra casa do duque vestida de noiva e justamente nesse momento ele está escrevendo uma carta pros conselheiros dele falando que ele precisa de uma esposa. E que ele não faz questão de ter um casamento por amor, ele já desistiu disso, porque ele teve esse casamento anterior cancelado, porque ele sofreu um grave ferimento de guerra, estourou parte do rosto. E aí pra mim a referência é de Fantasma da Ópera, porque é só metade, e não só metade do rosto, é metade do corpo, né? Ele, se eu não me engano, foi uma bomba, uma granada que estourou perto dele. E ele ficou gravemente ferido. E o casamento dele foi cancelado, porque a esposa, né, a futura esposa não conseguiu dar conta disso. Então ele fala que ele sabe que ele não vai conseguir viver um grande amor na vida dele, porque ele tá defeituoso, mas que ele precisa de uma esposa, que isso pode ser feito, né, da forma mais prática possível. E quando ele tá escrevendo isso, a Emma aparece vestida de noiva na casa dele. E aí ele acha ela muito curiosa, né, aquela coisa da menina pobre, mais ousada. E ele acaba se encantando por ela ali, se encantando, mas ainda num nível, tipo, essa mulher é engraçada, ela é divertida, ela parece dona de si, talvez ela tope a minha proposta. E ele logo faz a proposta pra ela, ele fala assim, olha, eu acho que a gente podia se casar. E ela, claramente, ela repudia, ela fala, mas que é isso, né, que ideia é essa de doido? E ela vai pra casa pensando nisso e ela acaba decidindo que sim, ela vai se casar. E tudo isso, gente, não é spoiler, tá? Nos primeiros capítulos. O título do livro é Um Casamento Conveniente. Então ela vai aceitar, porque ela tá precisando de dinheiro e ele pode oferecer esse conforto pra ela. E ela vai fazer, né, essa parte dela aí. Mas tem uma outra questão envolvida na história também, que ela tem uma amiga que tá passando por uma situação difícil e com um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conforto. Tem uma situaçãozinha específica aí que ela vai ganhar com o casamento, ela vai poder ajudar essa amiga. Então ela vai, tanto por ela quanto pela amiga,
E eu acho muito interessante nessa história é que a Tessa Dare colocou esses dois protagonistas, eles não só fazem as coisas por eles, mas eles fazem por uma causa nobre que remete a coisas de seu passado. Então, por exemplo, ela aceita se casar não só por conveniência própria, mas para ajudar essa amiga, enquanto o Duque quer se casar de qualquer maneira para ter um filho legítimo que possa herdar o ducado. Por quê? Porque senão o herdeiro, depois que ele vier a falecer, vai ser um primo que é, digamos assim, é uma pessoa não muito boa. E o Duque é uma pessoa boa, e ele sabe que várias pessoas que vivem ali nessa região dependem dele, dependem das terras dele, e ele sabe que se esse outro cara ficar com tudo, ele vai destruir a vida dessas pessoas, e ele quer de qualquer maneira ter um filho para que ele possa educar dentro dos padrões e dos valores que ele acredite, e que possa herdar, então, esse ducado e fazer o bem como ele tentava fazer. Então é muito interessante porque são personagens bem construídos, eu acho que são personagens tridimensionais. O Duque, ele tá passando por esse período difícil, então ele sofreu um acidente, ele tá horroroso, ele teve um casamento cancelado, então ele, sim, ele é uma pessoa amarga. Ele trata os funcionários ali da casa com uma certa rispidez, mas dá pra ver que os funcionários gostam muito dele. Só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa ótima e a intenção dele é a melhor possível. E outra coisa que eu gosto muito nesse livro, né, fica acordado desde o início que a função do casamento é que eles tenham um filho. E ele deixa claro que ele nunca vai querer manter relações sexuais de luz acesa, porque ele não quer que ela precise olhar pra ele, porque eles consideram um monstro, mas que eles vão ter que fazer aquilo todo dia, pelo menos até que ela engravide. Só que, apesar de ser assim, tudo muito prático e pouco romântico a princípio, tudo nesse livro é consensual. E eu acho isso muito importante. E é uma coisa que às vezes acaba escapando, né, em romances de época e até outras histórias de amor que a gente encontra por aí, né. Então, em muitos momentos essa história me remeteu também à história da Bela e a Fera, como não, né. Então a gente tem esse cara horroroso, porque a gente sabe que a moça vai acabar se apaixonando, mas que a princípio é só um cara assustador. Só que na Bela e a Fera rola um sequestro, né? Ele prende a menina dentro do castelo. Enquanto a intenção do Duque é completamente outra. Tudo, absolutamente tudo que acontece, mesmo as relações sexuais práticas, tudo é consensual nesse livro. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante que a gente não romantize histórias perigosas, né? Então eu assisti Bela e a Fera desde criança, eu amo a história, eu amo o filme, tanto o desenho quanto o live action, mas é claramente problemático, né? E eu acho que hoje em dia a gente já passou dessa fase de romantizar histórias problemáticas. Eu gosto muito que a Tessa Dare teve esse cuidado. É uma relação respeitosa do começo ao fim, quer nesse momento em que eles estejam casando por conveniência, quer no que isso vai virar, porque a gente sabe que todo romance histórico vai falar de uma grande história de amor. Então a gente vai acompanhando o desenrolar dessa relação e eu acho muito bonito como as coisas vão acontecendo, como as coisas vão sendo construídas. E é um livro divertidíssimo. Eu gostei muito da escrita da autora, eu morria de rir enquanto eu lia. A Emma realmente é uma personagem incrível, ela é cheia de tiradas, ela é muito engraçada. Então, enfim, foi um excelente livro pra um final de semana de quarentena aí, pra matar essa saudade de romance de época que eu nem sabia que eu tinha. E é uma historinha deliciosa e que eu super recomendo se você se interessar pelo gênero e não tiver conhecido ainda. Eu não conhecia a Tessa Dare, eu sei que a Duda Menezes do Book Addicted lê bastante a Tessa Dare, e agora que eu conheci esse livro dela, eu confesso que eu fiquei com vontade de conhecer outros mais. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!